Deus, muito obrigado. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor Deus, do livro do profeta Isaías, capítulo 19. Do versículo 1 ao versículo 25. Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face. E o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino, e o espírito dos egípcios se esvaziará. Esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos e encantadores e adivinhos e mágicos. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão e se esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao rio, junto às ribaceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio se secarão, e serão arrancados e não subsistirão, e os pecadores gemerão e suspirarão. Todos os que lançam anzol ao rio e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão, e envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco, e os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por o salário ficarão, com tristeza na alma. Ficarão com tristeza na alma, Na verdade, lobos são os príncipes de Zoan,
O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu, como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Anuncia-te agora, ou informe-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram seus príncipes, os príncipes de Zoão, e enganados estão os príncipes de Nofe. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito, e não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça acaba, ou o ramo, ou o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito e todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles naquele tempo. Haverá 5 cidades na terra do Egito que, glória a Deus, falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. E uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Redentor e protetor que os livrará, e o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. 5. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-á ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria,
e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Amém? Deus pode transformar. Promessa para eles. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios. Os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, Israel, minha herança. Olha, que coisa tão profunda que Deus faz dessas três nações, que se tornam as três principais, representando Sem, Jafé e Cão. Essas três famílias poderosas passadas que compõem toda a humanidade. Vem de Sem, Jafé e Cão. E Deus vai fazer uma aliança com Jesus para eles no final do Armagedon e Egito, e criará um caminho do Egito para a Síria e da Síria para o Egito, e os egípcios adorarão a Deus junto com a Síria e a Síria junto com os egípcios. Olha que coisa importante que a Bíblia está dizendo aqui. Porque o Senhor Deus dos exércitos os abençoará, dizendo: ó, bendito seja o quê? O Egito, meu povo. A gente dá bênção para o Egito e chama de seu povo. E a Síria, obra das minhas mãos. A Síria se torna obra das mãos de Deus. Israel, a minha herança. Israel sempre foi a herança de Deus. Mediante o sofrimento que eles passaram e passam no dia de hoje, de geração em geração, eles ganham aqui o nome de a herança de Deus. Deus iniciou a história do seu povo com Israel. Israel é aquele que era o Jacó, filho de Isaac com Rabeca. Aquele Jacó que foi buscar uma mulher em Padã Arã, na terra de Arão, de Labão, na casa de Labão, foi buscar uma prima para casar, e chegou lá e gostou da Raquel, que era mais nova, mas o Labão era um idólatra. No dia do casamento, deu para ele a mais velha Leia. Depois que o dia amanhece, ele descobre que ele estava dormindo com a mulher errada, não era a mulher do sonho dele. Aí ele foi e reclamou lá para o Labão, seu sogro, e o Labão acaba dizendo para ele: você trabalha mais 7 anos, já tinha trabalhado 7 anos por essa que eu tinha dormido, trabalhar mais 7 anos, que eu te daria a minha segunda filha, que você deveria saber que aqui, na lei nossa, não casa a mais nova primeiro do que a mais velha. Aí Jacó volta a trabalhar mais 7 anos sem salário para receber a segunda filha de Labão, que era o idólatra e outra parceira. E, por fim, um dia ele chega e pede para seu sogro um salário, que queria um salário, porque ele já tinha família, agora precisava de salário para sustentar. E ali Deus está cumprindo de Jacó, vai cumprir Jacó a vida intelectual. Quando Deus coloca no coração dele para fazer uma aliança lá um contrato lá com o Labão, seu sogro, de agora em diante, as ovelhas brancas são tuas, Labão, meu sogro. As brancas, as puras são tuas, e as maiadas, as salpicadas, são minhas, as crias. E Deus deu para ele que rapasse aquelas varas e colocasse nos bebedouros, e
E assim ele fez. E cada ovelha que ia beber, passava por aquele processo, depois elas vinha a geração delas depois ali, naqueles anos só nascia as maiadas e as salpicadas, e as brancas se reduziam. E ali o salário de Jacó dado por Deus foi grande. Ali se cumpriu a vida intelectual de Jacó. O intelectual e espiritual de Jacó se cumpriu ali, né? E Jacó, num dia, ele já estava bem rico. Isso já era o 28º ano da sua morada ali na terra de Padan-Aram. Um dia Jacó convocou seus homens e foram para a festa dos passeadores. E naquele momento Jacó juntou as suas mulheres, que eram 2 filhas e 2 concubinas, seus filhos e as suas riquezas, e partiu daquela terra. Quando Labão chegou, sentiu a falta. Jacó não estava mais na fazenda. E ele ficou indignado. E olhando ele, estava faltando uma imagem dos seus deuses, né? E diz a história, a Bíblia, que Labão juntou os seus homens e foi em procura de Jacó. Ia em busca de Jacó para matar o Jacó, exterminar o Jacó. Mas diz a Bíblia que o Labão, parando para descansar naquela caminhada de viagem, à noite Deus apareceu para ele e falou assim: ó Labão, não faça nada a Jacó. Deus tinha um propósito na vida de Jacó, ninguém poderia tocar nele. Olha, Labão, não faça nada a Jacó. E Labão deu ouvido àquela voz, percebeu que era a voz de Deus e prosseguiu o caminho. E teve encontrou Jacó, acompanhou Jacó, falou para Jacó: eu vim para te matar. Mas o Senhor apareceu para mim e falou para mim: Labão, olha, Labão, não faça nada a Jacó, meu servo. E Labão deu ouvido à voz de Deus, e diz a Bíblia que eles fizeram ali um jantaram, depois fizeram juramento: você jura que você nunca vai fazer mal às minhas filhas, e aceitaram aquela aliança de paz. Labão voltou para as suas terras, e Jacó ficou por ali e seguiu caminhar. E ele estava, acho que já em Betel, na terra onde ele tinha tido o sonho, onde antes era luz, e ali ele fez um altar ali, que hoje representa a terra, a Jerusalém, a Sião, né? Mas Jacó tinha agora um inimigo que ele teria que enfrentar, era o seu irmão Esaú. Esaú era um inimigo, o irmão inimigo de Jacó, devido a sua mãe Rabeca tinha tomado a primogenitura de Esaú e passado para Jacó. Isso aí suscitou ira em Esaú, e por esse motivo Isaac mandou Jacó ir embora para a terra de Labão e lá tomar só uma esposa. Foi por esse motivo. E essa ira ficou no coração de Esaú, mas agora o Jacó vai entrar na presença de Deus para Deus livrar ele da mão do seu irmão. É quando a Bíblia diz lá em Gênesis 28, ou 32, 28, vamos lá aqui, vamos pegar aqui em Gênesis, onde o Jacó agora vai entrar na presença de Deus para Deus livrar ele das mãos do seu irmão, né? Esaú, né? Esaú vinha com império. Em Gênesis 32, 28, né? Vamos aqui. E você vê. Então disse: não se chamarás mas o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe
lutasse com Deus e com os homens e prevalecesse. Esse Jacó, que estava na mira do seu irmão não tinha nada de bom ao favor dele, vinha com seus guerreiros, diz a história, com seus 400 guerreiros, montaram a camelo para destruir o Jacó. Mas o antigo Jacó, agora entra na presença de Deus no oval de Jaboque, né? Aqui vamos ler do versículo 22 ao versículo 28. E levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele diz: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Está vendo aí a história desse povo antigo e amado de Deus, herança de Deus? Israel, que é o povo de Israel hoje, vem de Jacó. Quando ele ganha pelo príncipe de Deus que lutou com ele naquela manhã do dia, o nome de Jacó passa para Israel. Israel, o príncipe de Deus, aquele que luta com Deus. Aí ele foi abençoado na terra. Depois daquela passagem, teve um encontro com seu irmão e o esperado, que seria o mal, se tornou o bem. Que ele esperava do seu irmão. Diz que ele, quando teve um encontro com seu irmão, que deu acho que 3 passos para trás, e o seu irmão desceu do camelo, correu e abraçou ele e chorou. Quem tem a bênção de Deus, a selo do Espírito Santo, o diabo não pode mais tocar. Jacó, daquela mancência do dia, lutando com aquele príncipe de Deus, com o anjo, tinha sido abençoado espiritualmente, então o diabo não tinha mais poder sobre ele, e o seu irmão se transformou quando viu Jacó. O Esaú, quando viu Jacó, desceu e abraçou com ele e chorou. Os dois como crianças. Tão importante a presença do Espírito Santo na vida de quem não tem, porque o Espírito Santo quebra todas as inimizades do inimigo da vida do homem. Só o Espírito Santo que possa nos livrar, né? Então essa é uma passagem fundamental para nós conhecermos o que o Espírito Santo pode fazer na vida do homem, né? Transformar e livrar o homem da mão do inimigo, né? Então por isso, irmã, busca o Espírito Santo, assim como Jacó buscou e recebeu, e foi abençoado. E hoje tem esse povo de Israel, que representa a família de Jacó, do antigo Jacó. E agora dentro desse Jacó tem um 4º filho chamado Judá, que é o que representa o reino do Senhor Jesus. Porque Israel, esse povo amado, é a igreja, mas Judá representa o santuário. É mais profundo, né? Esse Judá, 4º filho de Jacó, esse que era homem duro, pecador, mas Deus tinha um propósito no seu reino através da vida dele. A sua semente é o povo judeu, e a semente do Israel são as tribos, o povo de Israel.
E o povo judeu, pai e filho, ficou com o nome para a eternidade aqui na terra: Israel e Judá. É o povo judeu e o povo de Israel, igreja e santuário, né? E dali da tribo de Judá veio o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor e o Senhor de toda a humanidade. E o Senhor que vai salvar a humanidade, o Senhor Jesus que se manifestará no Armagedon para desmistificar esta obra de inimizade na terra, que os homens destroem uns aos outros com guerra, com morte, com violência, com todo tipo de maldade. O diabo colocou essa inimizade, como eu já falei, e agora tem 3 famílias responsáveis, lá no começo de Noé, os 3 filhos de Noé. E esses 3 filhos, Sem, Jafé e Cã, representam Israel, Egito e a Síria. Os 3 países principais da história de Deus com seu povo, né? E esses 3 compõem toda a humanidade, essas 3 famílias principais: Israel, Egito e a Síria. É a Bíblia que diz, não é eu não, viu? Medite mais nessa palavra, em nome de Jesus, amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações, desde agora e para todos sempre. Assim seja, amém.